pelo UFMG. Possui mestrado em Geografia na área de Análise Ambiental, também pelo UFMG. Desenvolveu durante sua graduação pesquisas sobre a Fazenda Jaguara na região de Lagoa Santa. Possui 20 anos de experiência em campo relacionadas ao levantamento, prospecção e mapeamento geomorfológico, kárstico e espeleológico, principalmente no estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do Marcos para fazer essa apresentação. Curiosamente, esse ano fazem 20 anos que elas foram apresentadas. Tratam-se de duas monografias de final de curso na geografia aqui da UFMG. E trataram sobre a história da Fazenda Jaguara, aqui em Matosinhos. O título dessa apresentação é o título da primeira monografia, Evolução Geohistórica da Fazenda Jaguara, em Matosinhos. Eu mantive esse título para essa apresentação. Vou falar um pouco da banca que examinou, com o professor da Geografia, Bernardo Montijo, a Marina Nogueira também da Geografia, e o professor Renger, do Departamento de Geologia. E essa primeira monografia tem uma extensão de tempo superior à segunda, alavancando desde a formação da fazenda até os dias atuais daquela época, 20 anos atrás. A segunda monografia, ela dá um enfoque somente no século XVIII, hoje com os aspectos mais interessantes da fazenda, na nossa perspectiva. Teve o título de Fazenda Jaguara em Minas Gerais, no século XVIII, as Sesmarinas e Forte do Vínculo. A banca se manteve com uma alteração. Nós convidamos a professora Beatriz Ricardinho, do Departamento de História, uma vez que as duas pesquisas estavam muito relacionadas a aspectos históricos. Uma menção muito rápida, que eu não poderia deixar de fazer, é para o professor Renger, um alemão do Departamento de Geologia, e não está mais entre a gente, uma figura fantástica, contribuiu demais com isso que a gente vai apresentar aqui, no levantamento de informação, discussão. Eu era uma pessoa que estava muito interessada em entender cartografia histórica de Minas Gerais e a história da legislação mineral em Minas Gerais no país. O objetivo geral dessas duas pesquisas foi entender as mudanças, a evolução da configuração territorial, principalmente do fazenda, sempre linkada com o contexto de época, e tentar trazer, em termos geográficos, quais foram essas principais transformações que ocorreram. A localização, eu vou só ressaltar que essas duas monografias ficaram congeladas, a pesquisa parou por aí. Eu montei essas apresentações com os dados que eu tinha produzido há 20 anos atrás e mais alguns elementos de uma publicação que a gente fez posteriormente. Esse mapa foi feito na época, mostra a localização da fazenda aqui no Rio das Velhas, lotado entre o alto e o médio curso do bacio hidrográfico do Rio das Velhas, imediatamente na margem esquerda do Rio das Velhas. Ao longo do que a gente vai falar, a gente vai tentar mostrar que esse posicionamento geográfico, essa localização da fazenda, é muito importante no contexto das minas no século XVIII. A gente vai falar disso um pouco mais na frente.
No primeiro momento, teve uma contribuição de um arqueólogo. Eu não sou arqueólogo, eu sou geógrafo de formação. Então, a gente teve uma contribuição de um historiador, arqueólogo, professor, Fernando Costa, que procurou, levantou os principais sítios pré-históricos que estavam dentro da Fazenda Jaguara. A Fazenda Jaguara está inserida na aba Gasto da Lavação. Os sítios, tem sítios da ocupação de caçadores, criadores, ocupações mais antigas, que é o caso da Lapa da Atalaia, a Lapa do Santo, e sítios de ceramistas mais recentes, como é o caso dos sítios da Céu Aberto, Sinorim, próximo à Lagoa Grande. Aqui só para ilustrar, depois a gente vai voltar nesse mapa. O Rio das Velhas, esse ponto preto é a sede da Fazenda Jaguara. Os sítios são esses triângulos. Mas só para ilustrar, se a gente pegar a regra de escala do mapa, eles estão muito próximos, cerca de 4 a 6 quilômetros de distância da sede da fazenda e estavam inseridos no que veio a ser formado depois a Fazenda Jaguara. Aí também uma consideração que eu consigo do Fernando Costa, que é a origem do termo, que é uma derivação do vocábulo tupi-guarani Yaguá, que significa onça. Segundo ele, na pesquisa que ele fez, não é um termo local, ou seja, da região do Rio das Velhas, porque não se tinha a ocupação do tupi-guarani dessa região. Um nome que foi importado no litoral interior. Nas duas pesquisas tem uma ampla contextualização do século XVII até o início do XVIII, para a gente entender lá o início da formação da fazenda. Isso é um pouco longo para a gente ficar expondo aqui, mas tem muita coisa que o professor Eduardo já falou. Eu vou passar bem rapidamente e vou mais mostrar a cartografia da época, para a gente entender um pouco o contexto de formação da Jaguara. Nós vamos demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Tinha uma frase, só para lembrar, eu tirei que estava ficando muito grande e falava exatamente o que o professor Eduardo falou antes, é que desde o século XVI, no início do XVII, já sabia da ocorrência de metais no interior do Brasil. Muitos historiadores, alguns comentam isso, o Antônio Miro, o historiador, falam da dificuldade de se manter nas minas. E tem a ver com o contexto do esforço da coroa portuguesa em expulsar os jogadores do Nordeste. Só depois disso que ela pode concentrar e dinamizar o conquista do interior, mais efetivamente. O primeiro mapa que a gente apresenta, ele é posterior às duas monografias, que é um artigo que a gente publicou depois. Um mapa até conhecido nos livros de história, de um padre chamado Quintino de Coronel, cerca de 1680, no segundo metade do século XVII. Bem rapidamente, para comentar bem rapidamente, o mapa mostra um litoral já bastante conhecido, uma cartografia mais detalhada, a toponímia bem mais rica do que o anterior, pouco conhecido. E aí aparece a hidrografia, o Rio das Velhas, o Rio São Francisco, e o Rio das Velhas, ele não aparece com essa toponímia Rio das Velhas, mas sim o nome curioso de Rio Guaibuí. Aqui é o Espinhaço,
E no interior, alguns detalhes interessantes, né? Parece um engenho, ou o movimento do gado vindo do litoral. E o que parece ser onça, na região do Sabará do Sul, já no ensino. Bom, aqui a gente gastou um tempão de contextualização para mostrar dois movimentos principais, depois o professor pode corrigir, mas são os movimentos de ocupação do interior, principalmente das bandeiras financiadas pela coroa, e um outro tipo de movimento que a gente não aparece nos livros de história, que é o movimento do gado, que veio da litoral do Nordeste, principalmente Bahia, Pernambuco, no nosso caso aqui mais da Bahia, subindo o Vale do São Francisco e depois o Minas Velhas. Esse caminho foi sendo formado ao longo do século XVII, juntamente com as bandeiras. Fisiográficamente, ele é mais interessante, porque vindo de São Paulo ou do Rio para cá, porque você está acompanhando um vale, um tipo de terreno mais, entre aspas, adequado para se explorar, e foi crescendo com o movimento do gado. Esse é um outro mapa levantado pelo professor Menger, Padre Pocléu, cerca de 1700, ele não estava muito em bom estado mais, eu não tive acesso ao original, já veio para mim um arquivo digital. Ele é interessante porque ele é um pouco difícil de interpretar a princípio, mas virar ele para colocar uma orientação do norte, coincidindo com o norte da folha. Esse tronco oblíquo é o Rio das Velhas e esse outro tronco é o São Francisco. Aqui a toponímia do Rio das Velhas já aparece como tal. Alguns caminhos, né, principalmente chamado aqui Caminho dos Currais, e ele mostra, através dos pontos, os locais de ocupação, que são fazendas, sítios. E aí uma interpretação que a gente faz desse mapa, nessa época, é que você tem uma densidade de pontos maior aqui no São Francisco, aqui ela escasseia, e outra densidade de pontos na região da Alta Bacia do Velhas. E no médio e baixo curso do Velhas, ela também está mais escassa. Esse tipo de interpretação, ele sugere algo interessante no caso da Fazenda Jaguara. Como a gente disse no início, ela está entre a alta e média bacia. Sabará do Sul, Sabará já aparece aqui, a Jaguara estaria mais ou menos por aqui. Tá? Cartograficamente tem distorção, lógico, né? A técnica é outra, mas é interessante notar que tem uma parte do rio aqui que ela é bem menos ocupada. Nessa contextualização, a gente elegeu duas figuras proeminentes desse contexto do início das Minas, né? No final do 17 e início do 18, o Manuel Borba Gato, como representante, um dos representantes principais da coroa, né? Passa a ser depois, ele está na bandeira do Fernando Dias, de 1674, é genro dele e foi acusado de matar um representante da coroa, um especialista. Ele some no sertão por cerca de 15, 20 anos e parece que nesse período ele descobre várias das minas de ouro aqui na região. E já no início do século XVIII, finalzinho do XIX, aparece uma negociação da coroa com ele, que libera o crime e nomeia como guarda-mor do distrito das Minas do Rio das Velhas. Isso troca de informações preciosas. Né? Um outro representante desse movimento de ocupação
Manuel Nunes Viana, um português, aportou na Bahia, em Salvador, parece que matou um por lá também, né? Não era muito fácil, e ele se tornou o representante, o procurador e o administrador de longas extensões de terra na Bahia, de uma carta de Sesmarias dada a um sertanejo chamado Antônio Guedes de Brito, que também era um militar, participou da expulsão dos holandeses, era o chamado Fidalgo. E essa carta de Sesmarias é o que consta, vai de Morro do Chapéu, do centro-norte da Bahia, até a cabeceira do Rio das Velhas. Enfim, isso dá uma impressão de que esse território era pouco conhecido, não era mapeado, não sabia se isso pertencia à Bahia, ao Rio, a São Paulo. A cartografia ainda está avançando. Isso foi dado, então são 160 léguas de terra e coincide com esse movimento do gado que a gente estava falando, que foi tornando o caminho cada vez mais acessível até chegar nas minas, no Rio das Velhas e nas minas. E aí tem uma parte da pesquisa que a gente foi pesquisar sobre o sistema de sesmarias, que é importante na formação da fazenda. O que a gente achou é que houve uma mudança no sistema sesmarial no final do século XVIII, do século XVII, bem no finalzinho, 1699, parece que a coroa já estava tevendo uma série de confusão que já estava acontecendo nas minas, muita gente aportando aqui, uma migração estimada em pelo menos umas 2.000 pessoas por ano, e ela muda o regimento sesmarial, e aí você tem uma série de novas exigências que tem a ver com aproveitamento, registro, confirmação, foro, que é a cobrança monetária por menos, medidas e demarcações. Demarcações era algo muito raro, né? Então, muito difícil de cumprir todas essas exigências, mas o ponto que mais interessa para a gente aqui na pesquisa foi o fato de restringir a dimensão dessas sesmarias. Elas são restritas a 3 léguas, uma interpretação que a gente fez, grosso modo disso, mais ou menos 20 quilômetros lineares. A gente não tem uma ideia de área do que seja isso, não conseguimos entender exatamente, mas sabe-se que é muito menor que 160 léguas. E aí, na parte ainda de contexto, que era maior, a gente reduziu, porque senão a gente não chega no Jaguara rápido, né? No início do século XVIII, você tem uma série de conflitos, né? O nome dos conflitos dos Emboabas. Eu acho que os dois manuéis são bons representantes desse conflito. O Borba-Gato, já como representante da coroa, e os Emboabas, que é um grupo diverso de pessoas que representam essa turma mais, diversas pessoas, mas muito capitaneado pelo Manuel Nunes Viana, que é um representante dos sertões da Bahia, de um território pouco conhecido. Você passa a conhecer melhor as minas, mas você não conhece direito o Vale do São Francisco. Esse caminho é principalmente feito pelo pessoal da Bahia. E o Antônio Guedes de Brito, e depois o Manuel Nunes Viana, são profundos conhecedores disso. Eles administram essas terras, eles alugam concessões e principalmente comercializam gado para sustentar a ocupação das terras. Gado e outros gêneros. Não é a mineração que é o forte deles, mas é o comércio de gêneros para se
e as Minas. Se tornam muito poderosos. Ao final do conflito dos Emboabas, a coroa designa o Antônio Albuquerque, o hábil governador, vem para Minas, consegue apaziguar um pouco os conflitos. Resumidamente, ele convence a Manuel Nunes Viana a voltar para o sertão, não se sabe exatamente como, e, além disso, ele designa o Borba Gato como provedor e juiz das Seis Marias, dos distritos de Sabará, até em Rio das Velhas. Isso é feito em 1711, janeiro de 1711, e promove um incremento fantástico na distribuição de cartas de Seis Marias. Carta de Seis Marias, nesse contexto, é para produzir, principalmente pecuária, é para gado, tem essa finalidade específica. Isso para abastecer as áreas das minas. Rapidamente, se a gente pensar num contexto fisiográfico, a região core do ouro, nessa época, está mais a montante da Jaguara, ela está em Sabará, em adjacência, que é a região do quadrilátero. Então, não é um terreno adequado para a criação de gado. Não é que seja adequado, é menos adequado do que se a gente pensar em Jaguara, no Vale do Rio das Velhas, nessa parte. E aí a gente pode pensar até no contexto kárstico, que você tem áreas mais aplanadas, um terreno mais fértil, que possibilita aí uma pecuária mais extensiva e um plantio. Então, com essa mudança do regime cenarial, logo no início, em 1711, você tem a primeira carta de Seis Marias para a Fazenda Jaguara. Na verdade, Seis Marias para a Fazenda de Jaguara são 6 que a gente consultou ao todo. E elas se distribuem ao longo do século XVIII, a primeira de 1711 e a última de 1760. Nosso trabalho foi investigar as toponímias dessas cartas para tentar delimitar isso espacialmente. Então você tem nessas cartas locais, configuram as Seis Marias, e avaliando esses locais com outras cartografias, inclusive de época, e com o conhecimento que a gente tinha, a gente gerou um mapa. Alguns nomes a gente reconheceu, outros não. Aqui um trecho dessas cartas, todas elas estão aqui nas revistas do Arquivo Público de Minas Gerais. Aí só exemplos, Então, o Sumidouro já aparece, essa da Lagoa do Sumidouro, aqui próximo. Jequitibá aparece, e por aí vai. Para auxiliar nessa pesquisa, a gente usou um outro mapa, chamado Mapa dos Padres Matemáticos, que tiveram por aqui. Eles elaboraram um conjunto de mapas já bem acurados para a época. Um padre era português, o outro era italiano, e aí você tem um conjunto de mapas, esse é um deles, que mostra o Rio de Janeiro, o Rio das Velhas, com aquele selo do Rio das Velhas aqui, Vila Rica está por aqui em cima, esse é o Rio das Velhas, aqui o Rio Paraupeba e aqui o Rio São Francisco. Uma leitura rápida desse mapa mostra o seguinte: a região do Rio das Velhas já densamente ocupada na sua média e alta bacia. E, novamente, a média bacia para Jusante, pouco ocupada. A Jaguara aparece na toponímia a primeira vez nesse mapa. Ela está aqui na margem esquerda do Velhas. Essas representações são locais de ocupação.
Aqui a gente deu um zoom para mostrar a Jaguara. Está aqui, o Rio das Velhas. E as outras toponímias que aparecem nas cartas sesmarias. Como resultado, a gente elaborou esse mapa, que mostra, aí já uma base cartográfica atual, com a base dos municípios atuais, né, daquela época e hoje se mantém, de 20 anos atrás, né, e hoje se mantém. Então aqui eu tenho a representação do Rio São Francisco e os limites que a gente interpretou das cartas. Então aparece o sítio do Sumidouro, essa é a primeira carta de 1711. Nessa mesma carta aparece Jequitibá. O Rio das Velhas é o limite leste. E o limite oeste, eu coloquei como não identificado na época, mas depois que a gente escreveu, eu que veio o clique, eu sabia mais ou menos onde que era. É o Limoeiro Limoeiro da Mata Grande, que é um local aqui na região de Sete Lagoas, bem na entrada da cidade, que a gente já conhecia, mas não se atentou nisso na época. Isso faz muito sentido com a conformação do polígono dessa carta de Sesmarias. Ela vem, né, o Rio das Velhas, ela vem até aqui, fecharia esse polígono mais ou menos de uma forma regular. Se tem depois, é uma baita de uma redução da dimensão das cartas. Isso cabe uma interpretação mais segura, a gente faz alguns apontamentos apenas. Mas o fato é que as cartas subsequentes elas reduzem, né? Ela vem aqui para o Córrego Danta, já está bem mais próximo da sede da fazenda, e por aí vai, 1754, é onde está o limite hoje de Matosinhos e Pedro Leopoldo, até 1760, agosto de 1760, quando você tem a última carta de Sesmarias para a fazenda de Jaguara. Só relembrando, são todas cartas que são destinadas a produzir gado, pecuário. Bom, vou voltar aqui um pouco, só para rememorar esse fato importante, ao longo que a gente vai falar agora. A fazenda Jaguara está aqui, por aqui assim. E aqui abaixo você não tem tanta ocupação mais. Reconhecidamente, depois pode corrigir, mas a evasão de ouro é muito grande nesse período. Durante todo o século XVIII, a gente vê a coroa insistentemente tentando controlar a saída de ouro ilegal das minas. Então, ela adota diversos tipos de política para tentar conter os descaminhos de ouro. Um dos mais reconhecidos e mais utilizados era o próprio Rio das Velhas, por representar esse caminho para ir para o sertão um pouco conhecido, ou dominado por outras pessoas. Né? E daí você tem um fato curioso, inusitado para a fazenda Jaguara, que é a edificação, ou o projeto de edificação de uma fortaleza. Isso foi solicitado pelo governador Paulo Menezes de Almeida, em 1730. Aqui é a planta do tal forte, o título dele, planta da fortaleza do senhor São José do Rio das Velhas, no sítio da Jaguara, feito nesse ano de 1730. A gente debruçou sobre essa planta para primeiro dissecar e entender o que era isso. Então, redesenhamos, né, um fundo branco, traduzimos tudo que a gente podia entender, interpretamos a questão da escala, fundamental para saber a dimensão desse forte, e interpretamos as legendas. Então, começando pela Rosa dos Ventos, com esse N em cima,
já é um dado capcioso, porque o N, na legenda aqui, é Rio das Velhas, e não o norte da Rosa dos Ventos. O norte está representado por essa ponta que é chamada agulhão, aqui norte. Essas setas indicam a direção do Rio das Velhas, então ele está na curva do rio, isso é um dado importante. Ele vem, está seguindo para o noroeste, faz uma inflexão para norte. Essa parte achurada é todo o Rio das Velhas. Atrás do forte você tem o M, que é uma estrada real do Subidouro. A representação da planta, um fosso, que é esse L, circundando a fortificação. O A é uma esplanada para peças de artilharia voltada para o rio. E aqui uma série de cômodos, né, compartimentos internos, tem cadeia, tem sala de mantimentos, cozinha. E um outro dado interessante é o perfil que mostra um fosso. Esse fosso, a partir da interpretação da escala, que dá aqui em torno de 30 metros de frente para o rio, adotando a mesma escala, a gente tem 2 metros de desnível no primeiro momento e 5 metros na fronte mesmo da fortificação. Por que disso? Primeiro, a gente não tem notícia de um forte no interior do Brasil, assim, de muitos fortes. A maioria nos remete ao litoral. Sabemos que tem em Alcântara, no Maranhão, talvez na Bahia, se tem, na Bahia, de Todos os Santos, talvez no Rio, mas em Minas Gerais, no interior, a gente desconhecia. Não quer dizer que não tem. E aí é uma chance de um trabalho arqueológico, que era entender todos esses elementos e nos unirmos de informação para ir para campo, tentar achar a localização do mesmo. Mais um trabalho cartográfico antes de ir para campo, é uma base da Poder Vasco de 1952. A gente vetorizou os elementos que a gente tinha mais interesse e elegeu 3 pontos para investigar onde o rio faz essa inflexão para norte. O ponto 1 é bem próximo da fazenda da Aguara, o 2 é num lugar que chama Palmas e o 3 em outro lugar que chama Pontal. Já antecipando, ponto 2 e 3, a gente visitou em campo, foi a campo, mas são pouco atrativos. A gente não achou, assim, tem um potencial para a construção desse forte muito baixo. O maior potencial ficou mesmo para próximo da fazenda. E aí a gente foi para campo, isso aí tem mais ou menos 20 anos atrás, essas fotos, aí mostra mais ou menos essa inflexão do rio e os locais próximos da fazenda. Aí está o Márcio Walter, que participou dessa ida a campo, o Márcio aí há 20 anos atrás. Fomos eu, ele, mais outro arqueólogo, e gastamos um bom tempo no entorno da fazenda. Nós não tínhamos autorização para escavar, então dificulta bastante. E essa foto à direita mostra um local mais propício que a gente identificou lá, que é uma parte aplanada. Eu me lembro de ter levantado um manual de construção de fortificação do século XVIII, de 1729. O autor, curiosamente, se chamava Fortes. Então, ele dá lá uma série de informações e dicas para a construção do forte. E a gente foi com isso na cabeça também. Tem que ser um lugar mais alto em relação ao seu entorno. Tem que ser plano, tem que ter boa visibilidade. E esse local aqui é um dos que mais reúne isso. Mas não tivemos nenhum vestígio
aqui mostra que está mais alto também, aqui, né, o desnível em relação ao vinho. E essa parte dessa foto que não está muito perfeita é a estrada. É uma estrada antiga, possivelmente a estrada real do Sumidor. Aqui são só ilustrações dos outros pontos que a gente foi, potencial muito inferior ao da fazenda propriamente, essa é a área 3 do Pontal. Em termos de conclusão com relação à fortaleza da Jaguara, depois de campo, a gente ainda conseguiu acesso a mais um último documento que dizia o seguinte: o forte foi mandado construir pelo governador Dom Lourenço de Almeida, foi designado a uma pessoa fazer esse forte, construir esse forte. Essa pessoa não fez essa obrigação, não avançou com a construção desse forte. Isso foi ao encargo de uma outra pessoa, um militar, o tenente-general João Ferreira Tavares de Gouveia. E esse documento é uma intercessão do governador Dom Lourenço ao Conselho Ultramarino, pedindo ressarcimento dos custos ou dos gastos que o João Ferreira teve, uma vez que ele alegou estar pobre e empenhado por força da construção do forte. Tem esse documento, e no rodapé dele tem um manuscrito de um conselheiro ultramarino mandando investigar o que foi feito na região para avaliar se é para pagar ou não. Parou por aí, né? Em termos de conclusão, ficou a dúvida se isso foi construído, se o pessoal empolgou e construiu. E aí a gente levantou algumas possibilidades. Ou não foi construído, ou foi construído, que eu atualmente acho que deve ter sido construído alguma coisa, porque um governador fazendo uma solicitação dessas, um risco tremendo se não fosse feito alguma coisa, né? Não tivesse sido feito alguma coisa. E se foi construído, onde que a gente não conseguiu responder, né? Talvez tenha que ter escavação para tentar bater o martelo sobre isso. E uma outra possibilidade real é que foi construído e ao longo do século XVIII mesmo foi destruído e seu material reutilizado para outras finalidades. Essa talvez seja a possibilidade mais real. Curiosamente, mais à frente a gente vai ver que teve a história da fazenda está ligada a um desencaminhador de ouro, diamante. Então, teria motivos também para sumir esse forte. Bom, segue. A gente adotou aí uma cronologia do tempo da Jaguara, uma ordem cronológica, segura o tempo. Então, depois dessa época do forte, você tem a chamada decadência do ouro nas minas. Ao que parece, na fazenda Jaguara, isso não é acompanhado por uma decadência econômica, mas sim ela continua sobrepujante, porque por causa das suas condições econômicas de produção de gado e de plantio, aliado à mineração de ouro também. Ela não estava desvinculada, ela produzia ouro. E produziu até cerca de 20 anos atrás, pelo que a gente teve notícia, ainda se revirava cascalho na fazenda e achava ouro. Esse mapa da comarca de Sabará, do Joaquim José Joaquim da Rocha, desculpa, foi utilizado aqui. A gente consultou ele na época, o original, na seção colonial do Arquivo Público Mineiro, localizamos as toponímias de interesse, né? Esses pontinhos pretos é coisa nossa. Então traz aqui a Jaguara, está com essa setinha longa, está aqui na beira do Rio das Vegas.
Na pesquisa a gente fez umas considerações sobre o José da Rocha, um militar também. É o que a gente chamaria hoje de cartógrafo, não tinha essa denominação na época. Era um profundo conhecedor dos sertões, porque ele era mapeando pelo território mineiro. Eu não vou delongar muito sobre a história dele, mas ele é um português também muito influente em termos de conhecimentos territoriais e na elaboração de algo que o Eduardo falou anteriormente, de um mapa das Minas Gerais. O mapa não era o que a gente conhece como mapa hoje. O mapa era uma coleção de dados estatísticos sobre os lugares, principalmente com indicativo de população e dinâmica produtiva. Ele depois, nos autos da Devassa, ele conhecia o Tiradentes e ele passou uma série de informações para o Tiradentes. Mas ele habilmente conseguiu se livrar do problema que o Tiradentes, pelo carro que ele tinha acesso a essas informações. A gente fez uma menção dele, procurou entender as técnicas de cartografia utilizadas por ele na época, que é um tanto difícil de entender. E ele entra na história da fazenda da Jaguara, daqui a pouco a gente volta nele, e seguindo cronologicamente a história da fazenda, em 1777, a fazenda já era de um outro proprietário, chamado Antônio de Abreu Guimarães. Era um militar, serviu a coroa no Rio das Mortes, teve por Diamantino e comprou a fazenda Jaguara. Tem uma lacuna de documento entre a Carta de Cismarense de 1760 e 1777. Ele adquiriu uma série de fazendas, não foi só a Jaguara, a fazenda Mocambo, entre outras e outras mais ao norte, um grupo de fazendas, e fez o pedido direto à coroa portuguesa, da rainha, de instituir um vínculo, o tal vínculo da Jaguara. É uma parte difícil para a gente interpretar, a professora Beatriz que auxiliou a gente. Esse vínculo é instituído em 1787 e, bem resumidamente, o vínculo quer dizer vincular uma série de fazendas à Fazenda Jaguara, que fica sendo o centro principal desse complexo para gerar rendimento, complexo que se relaciona à pecuária, à agricultura e mineração, gera muito dinheiro, e esses rendimentos seriam divididos em 5 partes. Uma para o próprio Antônio Abreu Guimarães, outra para a coroa, e 3 para financiar obras de caridade, construção de igreja, escolas, faculdades, por aí vai. Aqui embaixo o nome das fazendas que estão nesse vínculo: Jaguara, Vargem Comida, que é perto, Mocambo, conhecido do Mocambo, Riacho Danta, que é a drenagem ao norte da Jaguara, Paucheiro, Forquilha, Melo e Barro do Rio Melo. Melo e Barro do Rio Melo são descontíguos ao vínculo da Jaguara, conforme a gente vai ver. Aí é o alvarado, fala um pouco do alvarado do vínculo, ou seja, a institucionalização desse vínculo. E a gente remonta aqui a origem do interesse para fazer essas monografias sobre a Fazenda Jaguara, que são 4 mapas topográficos que estão na seção colonial do Arquivo Público Mineiro, numa escala de detalhe pouco comum. O que você tinha é mapa da comarca, mapas regionais, mapa de fazendas, também é algo mais difícil de se ver. Então, um dos mapas é esse. São 2 mapas da Jaguara, esses são cópias, né? Um outro igualzinho a esse, uma cópia manuscrita. Todos foram feitos pelo José Joaquim da Rocha, e em 1787. Um mapa que a princípio é
dá uma certa dificuldade de se interpretar. Primeiro, porque ele está invertido. Esse traço vermelho é o Rio das Velhas, né? O norte é essa ponta do orgulhão, né? Da Rosa dos Ventos. Aqui você tem uma escala e aqui você tem uma legenda. Então você tem todos os elementos básicos de um mapa, de uma cartografia extremamente apurada. É interessante porque isso é feito com uma intenção e com muito recurso. Então você tem um interesse enorme para você poder mandar fazer e pagar, né, para se fazer um mapa desse. Isso gera muito trabalho, né? E foi finalizado esses 4 mapas. Na verdade, parece ter mais uma cópia na coleção do José Miquim, São Paulo, Rita José Miquim, um original desse. Aqui eu fiz um recorte de detalhes só para a gente ver alguns elementos do mapa. O Rio das Velhas, a sede da Fazenda Jaguara, alguns locais, Palmas, Pontal, como a gente viu lá nos outros mapas, o Riacho Danta aqui, né, também chamado de Corpo de Gordura, e esse traço linear, reto, são os limites do vínculo. Isso foi, então, claramente você vê que é uma demarcação de campo, e essas representações são marcos topográficos. Aqui, estradas, então já é um mapa bastante rico. A curiosidade mata a gente, e aí a gente tentou plotar todas aquelas informações no fundo de mapa pulsado. Interpretou, é lógico que tem lugar que é mais fácil de se delimitar, por exemplo, o Rio das Velhas, outros coincidem com alguns lugares e outros é por interpretação nossa. E colocando também nesse fundo de mapa os municípios, né? Você está aqui em Matosinhos, e essa linha vermelha é a delimitação do vínculo da Jaguara. Então, isso é uma ampla possessão de terra. Outra base, para mostrar uma visualização um pouco diferente, dessas 2 cartografias da seção colonial, mais ao sul, o vínculo da Jaguara, esse que a gente que está delimitado lá, que a gente transpôs para cá, também com dos municípios, e na Fazenda do Melo. Esse mais fácil de delimitar, e acompanha o Rio das Velhas e outras propriedades, e outras drenagens. Rapidamente, isso mostra a extensão territorial sobre o centro de poder que é a Jaguara. Tudo isso está vinculado à Fazenda Jaguara. Depois de instituído o vínculo, aparece um período de decadência. É um tanto obscuro, a gente consultou uma série de documentos. Aqui a gente vai andar um pouco mais rápido, porque a segunda pesquisa foi só o século XVII, ela demandou mais tempo. As outras, a gente já passou um pouco mais, vai passar um pouco mais rápido por elas. Segue, então, o período de decadência do vínculo da Jaguara. Como resultado do vínculo, o que se teve foi que o Seminário dos Meninos, a Escola para Donzelas, o Hospital para os Leprosos não foram construídos. E a coroa não recebeu sua parte. O Antônio de Abreu Guimarães, que era o solicitante desse vínculo, ele estava envolvido no descaminho do ouro, como parece, e ele passou a sucessão para um sobrinho, que era igualmente bastante enrolado. Ele assumiu o vínculo da Jaguara, não geriu como se deveria,
E ao final se descobriu que o vínculo devia a ele, pessoalmente. Então, tudo deu errado. A única coisa que parece que vingou foi em 1812 conseguir, enfim, inaugurar um hospital em Sabará. Aí a professora Ricardinho me falou provavelmente que é quando a família real já está no Brasil, e aí apareceu alguma coisa, né? Ou seja, 25 anos depois da instituição do Rio. Se segue um período de decadência, você tem uma série de documentos inventariando os bens desse vínculo. Isso passa para o Estado, é decretada a falência do vínculo da Jaguara, essas propriedades passam todas ao Estado, e esses inventários fazem uma relação dos bens, do que é produzido, e é uma sequência de reclamações e pedidos, sempre dizendo que os rendimentos mal dão para gerir a fazenda, que o preço dos escravos está muito alto, que os rendimentos são poucos. Parece que houve muito nepotismo, muita corrupção. E segue até a segunda metade do século XIX, o Estado decide vender a fazenda. Ela é desmembrada. Em 1863, o Estado Imperial já vende a fazenda para o comendador Francisco de Paula Santos, que é um parente do Santos Dumont. Ele arremata a fazenda e, nessa ocasião, é produzido um outro mapa topográfico da fazenda. Eu tive acesso a esse mapa, ele não é público, está em coleção particular, muito desgastado, mas o que a gente pode falar aqui é que ele é muito parecido com a conformação que vai perdurar na Jaguara durante a maior parte do século XX. Tem um outro mapa de 1917, que também é muito parecido, já era outro proprietário, e essa é a conformação da Fazenda Jaguara, desmembrada do vínculo. Ela abrange terras aqui na margem direita do Vênus. E aí a gente plotou essa nova configuração numa base de mapa atual, né, com os municípios novamente. Aqui mostra em vermelho o vínculo da Jaguara, a área do vínculo e a área da fazenda. Bom, e aí tem um outro período da história da fazenda que a gente chamou presença britânica, porque nesse período a ligação da fazenda Jaguara com o ouro se modifica. Já não é mais o ouro que é do Vião do século XVII, e sim o ouro de subsuperfície minerado pelas companhias inglesas em Nova Lima. A fazenda Jaguara passa a ser um local de extração de madeiras nobres para explorar as minas. Isso é relatado pelo Richard Burton na sua viagem. E em 1884 a fazenda é comprada pela Morro Velho, uma companhia de mineração inglesa, para garantir o estoque de madeira para explorar as minas em Morro Velho. O que se segue é que teve um acidente na Morro Velho antiga, veio um outro inglês chamado Chalmers, é uma figura proeminente na história da fazenda Jaguara, porque ele estabelece esse contato da Jaguara e ele diminui a pressão sobre a mata, uma vez que ele muda o sistema de produção da mina, tornando menos dependente de madeira. Resumidamente, 40 anos depois, a empresa vende para o Chalmers a fazenda Jaguara. Ele e os descendentes vão ficar proprietários dela por 65 anos, até 1974. Ele faz de lá o seu local de retiro, e aí é quantificado o solo na fazenda, por aquele mapa que a gente apresentou. Esse mapa é de 1942, toda vez que aparece o mapa, esses últimos mapas,
é para partilhar a fazenda. E, curiosamente, como a gente já está falando de propriedade particular, os documentos já vão ficando mais difíceis. É o Rio das Velhas. Em 1942, os filhos do Chalmers vendem a fazenda, a parte da margem direita do Rio das Velhas, para Belo Mineiro. E os netos vendem o restante da fazenda para um grupo de familiares de Pambuí. Como estava fazendo há 20 anos atrás, aqui a sede da fazenda, aqui a fazenda Castelo da Jaguara e o Planalto da Jaguara. São 3 irmãos, porque a fazenda assim estava há 20 anos atrás. Rapidamente, isso é uma fotografia aérea de 1868, com as construções que lá tinham, a maioria da época do Antônio de Abel do Guimarães, da época do vinho. Informação verbal fala que essa casinha é do início do século XVIII, o restante da segunda metade do século XVIII. Você dá para ter uma ideia do complexo produtivo que era se fazendo. Tem senzala, engenho, sede, casa da junta do vinho e uma igreja peculiar construída pelo Aleijadinho. Aí são as fotos da época, de 20 anos atrás, a tal casinha, a sede, a pousada, que é a casa da junta, e as imagens da igreja. Sobrou dela hoje, uma das últimas fotos, de 1942, e um altar que Chalmers doou para a matriz de Nova Lima, construído pelo Aleijadinho, e o frontispício da igreja, que nos dá uma ideia do poder que essa fazenda teve no século XVIII. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, alunos da escola, Escola Municipal Dr. Nunes, pedimos que vamos permanecer em silêncio, por gentileza, para prestar atenção às palestras. E eu gostaria de perguntar ao público se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração a fazer, ou se podemos passar para a próxima apresentação. Quem mais? Posso. Eu vou fazer o inbox, você faz a Boa tarde, muito interessante o tema. Eu gostaria de perguntar para o senhor, meu nome é Érica Daniel. É real a informação que a fazenda teria chegado a ter cerca de 1.800 escravos? Eu já ouvi umas palestras, isso foi mencionado. Também foi mencionado um período que o pai de Santos Dumont também teria sido um dos proprietários da fazenda. E caso o senhor tenha interesse, em 1969, 1970, meu pai fotografou a igreja da Jaguara e ela ainda estava bem inteira, tinha um relógio de sol, tinha assim. Caso o senhor tenha interesse, são fotos preto e branco. Mas ficam as outras 2 perguntas sobre os escravos e sobre a confirmação do pai de Santos Dumont ter sido proprietário. Inclusive, comentou-se que ele Santos Dumont quase nasceu na fazenda de Jaguara. Bom, sobre a primeira pergunta, eu não sei te responder ou quantificar a quantidade de escravos na China, mas eu posso te afirmar que eu consultei, são, na verdade, inventários pós-vinco, são aí do início, na primeira metade do século XIX, se tem quantificado a quantidade de escravos lá. Eu confesso que eu não lembro. Eu pesquisei já tem 20 anos, mais da China. A gente só resumiu.
Então você vai ter lá seguramente a quantidade de estradas. É outra informação que realmente era um complexo produtivo. Então, teve muito estrado. Né? E com relação à segunda pergunta, foi sim de um parente do Santos Dumont. Eu te confesso que eu não consegui, nem na época e até agora, recentemente, para montar a apresentação, eu pesquisei de novo. Eu sei que é um parente do Santos Dumont. Nossa, provavelmente, ele é um comendador Paulo Santos. Ele foi vice-presidente da província de Minas Gerais. Uma pessoa muito influente. Obviamente, ele arrematou em asta pública a Fazenda Jaguara, que era do Estado. E ele tinha sido vice-governador do Estado. Então, tinha provavelmente uma série de informações privilegiadas. Eu acho que sim, que ele é o pai do Santos Dumont. A gente sabe que ele esteve por lá. E, curiosamente, na época que ele esteve lá, que ele era o proprietário, esse parente do Santos Dumont, você tem uma fotografia aérea, que a gente mostrou por último, aqui numa foto, balão. É algo também pouco comum. Como assim aérea exatamente? Porque é 1800. Provavelmente balões. Essa foto aérea que você A foto Augusto Hitler, e essa foto provavelmente foi tirada por balão. E mostra todo o complexo de estruturas ali, né? Fazendo Jaguara. E tem interesse sim, Em relação à produção, né, o centro de produção, mineração, agricultura e mineração, é isso? Pecuária, principalmente pecuária, por causa das sesmarias, primeiro, mas tinha ouro e agricultura. Se conseguir aumentar, né, uma quantidade, o mapa, a cartografia era diferenciada. E segundo, em relação às produções, em determinada época, por exemplo, de muito ouro, pouco ouro, em relação a, por exemplo, Monte Velho, como é que seria? Tem algum dado a respeito? É o seguinte, com relação ao ouro, curiosamente, não. Pelo que me lembro, na época do século XVIII, não tem nem opção assim, da quantidade de ouro que se extraiu. Da pecuária do século XVIII também não, a agricultura muito difícil. Ao final, no vínculo, aí você começa a ter essas informações. Aí na época do vínculo, isso já é bastante rico. Não só os gêneros, como uma quantificação disso. Já tem uma informação textual. E depois, aquele último mapa de 1942, já é bem mais detalhado. No início do século XX, o Álvaro da Silveira teve por lá, um naturalista mineiro, e ele escreve muito a fazenda. Você tem essas informações e ela é quantificada em 1942. Voltando ao ouro, a gente entrevistou a proprietária da fazenda há 20 anos atrás, e uma informação verbal dela, a gente viu o maquinário revirando as cascareiras de ouro, que já tinham sido reviradas desde o século XVIII, e eles ainda arrecadavam um bom dinheiro para o ouro. Obrigado. Finalizado, né? Queremos agradecer aqui ao palestrante, o geógrafo e espeleólogo Eduardo Abjad de Haddad pela palestra. Muito obrigado e vamos falar.
Mais uma vez, pedimos encarecidamente aos alunos da Escola Municipal do Dolunde, também aos professores, ajuda nesse momento, para que possamos manter um certo nível de silêncio para não atrapalharmos a próxima apresentação. Muito obrigado. Convidamos para apresentar o tema Ipabaçu, a vida nas lagoas, o professor Dr. Marcos Rodrigues. Dr. Marcos é professor titular no Departamento de Zoologia da UFMG, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Zoologia da UFMG, graduado em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Ecologia pela mesma universidade. Entre 92 e 96, concluiu doutorado em Zoologia na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde trabalhou no Edward Grey Institute Field Ornithology, sob a orientação do professor Christopher Perkins. Fez seu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi membro do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do Cipó de 2005 a 2007. Foi chefe do Departamento de Zoologia de junho de 2007 a maio de 2009 e pesquisador da FAPEMIG dentro do Programa de Pesquisador Mineiro. Foi editor da área de Revista Brasileira de Ornitologia e foi membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Orienta alunos de mestrado e doutorado no programa de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre e no programa de Zoologia da UFMG. É autor de 3 livros de divulgação científica: Aves das Ilhas de Santa Catarina, Equinócio dos Sabiás e Um Sabiá Sujo. Foi editor dos conteúdos de imagens de blog de divulgação científica Vida das Aves. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia comportamental, atuando principalmente em seguintes temas: comportamento reprodutivo das aves, análise de biodiversidade, conservação do cerrado e dos campos rupestres, biologia da conservação, comportamento animal e divulgação científica. Uma palavra. Obrigado. Bom, todos me escutam aí ou está difícil? Bom, por que eles foram embora? Eu fiz a palestra para eles, não para vocês, gente grande. Bom, tudo bem. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Rosângela pelo convite, ao Pleito pela organização, né? E eu vou falar aqui basicamente sobre divulgação científica. A gente está vendo várias palestras científicas, né? Mas eu vou trazer aqui uma história que tem um fundo científico, mas que eu não queria transformar numa história puramente científica. Eu moro em Lagoa Santa há 27 anos e caminho pela Lagoa Central, né? Desde sempre, desde que eu cheguei aqui. Então, são mais ou menos 7 quilômetros, né? A lagoa inteira, e eu faço isso há 27 anos. Aí eu sou biólogo, tá? Então eu caminho também olhando as coisas, olhando o que tem em volta, os bichos, as plantas, e eu resolvi sintetizar toda essa caminhada de 27 anos nesse livro que eu escrevi e foi publicado pela editora da Unicamp há 2 anos atrás, e eu vou contar o que é essa história. Bom, então é uma história de caminhada, e a partir dessas caminhadas eu escrevo crônicas, tá? Então essas crônicas são mais ou menos como se eu estivesse caminhando por ali. Sou eu que passo o slide aqui?
Bom, Lagoa Santa, todo mundo conhece, se não conhece, uma boa desculpa para conhecê-la, né? Mas acho que a maioria das pessoas aqui são de Lagoa Santa, eu acho, né? Bom, tá aí. Esse primeiro slide, então, eu convido as pessoas a caminhar comigo. E não só caminhar, mas observar e, principalmente, tirar o fone de ouvido, né? Sem fone de ouvido, caminhar escutando as coisas que a Lagoa nos fala, cheirando, né? As coisas que a Lagoa exala, eventuais carros que passam exalando gás carbônico, tudo isso faz parte da vida, tá? E os sons são parte da nossa vida. A Lagoa tem uma voz. Como todas as paisagens têm uma voz. Tá? Pensa na paisagem, a sua paisagem. Qual que é a sua paisagem? Eu estou falando da Lagoa, mas nós vivemos em várias paisagens. Eu vivo na paisagem da minha casa. Ela tem uma outra voz. A voz da Lagoa é a voz do Garibaldi. Esse é o Garibaldi, é uma ave muito comum que vive ao redor da lagoa, nas plantas, ele nidifica ali. São centenas de Garibaldis que a gente vê e escuta pela lagoa, e ele canta, ele tem um canto muito característico e muito fácil de lembrar desse canto, não é um canto difícil. Tá? Alguém conhece aqui o Garibaldi? E já escutou o Garibaldi? Já viu? Tá aí. Eu conto a história do Garibaldi, é uma ave que ocorre em várias partes do Brasil e no Rio Grande do Sul é uma praga. Ele é uma praga do arrozal. Tá? Então eu conto essa história de como que os biólogos tentam entender a dinâmica populacional dessa população gigantesca que tem no Rio Grande do Sul e que ataca os nossos arrozais. E nós comemos arroz todo dia, não é isso? Então é uma espécie altamente importante para nós, para a nossa vida do dia a dia. E ele está ali na lagoa também. Então essa é a primeira história. E o que é Ipabuçu? Esse é o título do livro. Tá? Ipabuçu, Vupabuçu, Uapabuçu, nome originário da língua tupi, que decomposto seria Upabuçu ou Ipebabuçu, tem várias soluções, né, para isso. Ipabuçu significa de água, pava de baixa, chata, espraiada ou rasa, e o sul de grande, né? Tudo que é o sul é grande. Lagoa Grande, tá? Existem várias Ipabuçus no Brasil, tá? A língua tupi, ela era bem disseminada por todo o Brasil, com as suas variantes, e todas são Ipabuçu. Sabarabuçu, também, que o professor estava falando aqui, o sul, alguma coisa grande. E essa coisa grande sempre teve um apelo, né, para os ocidentais que aqui chegaram. E no começo da vida colonial aqui na América do Sul, bem lá no comecinho, nos 1500, existiu o mito da Lagoa Parima, que nada mais era que também uma Ipabuçu. Era um lugar, um Éden, onde deveria ter muito ouro. Então, vários exploradores vieram para a América do Sul procurar essa lagoa, esse Eldorado. Tá? Então, existem várias histórias em relação a isso. Todo mundo procurando a Lagoa Parima, que tem outros nomes também, inclusive Ipabuçu ou Upabuçu. Tá?
Então, as lagoas míticas procuradas por esses exploradores. Nunca encontraram esse tanto ouro assim, né? Como na mitologia. Se eu perguntar para vocês quais são as 3 coisas principais na nossa vida, quais são as 3 coisas principais? E a principal, qual é a coisa principal na nossa vida? Se eu perguntasse para os adolescentes aqui, que infelizmente foram embora, não quiseram me assistir, eles iriam falar o celular. Para eles o celular. E para qual que é a coisa principal, se a gente for pensar? É o oxigênio, tá? A gente não pode ficar 1 minuto sem respirar. 1 minuto. No máximo 2, quem for muito forte. A gente vai morrer. Oxigênio. A segunda coisa, água. Não tem jeito. Ninguém pode deixar de beber água. Você pode até ficar alguns dias sem beber água. Existem os casos dos náufragos, né, que ficam vários dias sem beber água, mas uma hora eles têm que beber água. E a terceira coisa é comida. Então, mas a água, vamos pensar na água. A água é a origem da vida. Então, no planeta Terra só existe vida porque existe água. Tá? Se não existisse água, nós não estaríamos aqui agora. Então, a água é o que nos liga a esse universo. Tá? Então, Ipapoçu é água. E eu falo disso no meu livro. Eu também conto a história de Lagoa Santa, porque eu vou falar de Lagoa Santa e de outras lagoas. Né? Então, Lagoa Santa, no período colonial, né, começa com Fernão Dias, aí está a casa dele, há controvérsias, né? A Lagoa do Sumidouro, ali próximo, uma outra lagoa. Não é à toa que eles estavam próximos a uma lagoa, próximos a um rio. Não é à toa que todas as grandes cidades do mundo estão próximas a um rio, ou uma lagoa, ou um lago. E já vou pular para a história do Dr. Lund, tá? Dr. Lund que morou aqui, né? Nessa casa aqui, e viveu muitos anos aqui. Era um cientista muito renomado na época, muito conhecido, e vários colegas, amigos e gente que gostava dele vieram para o Brasil, vieram para Lagoa Santa visitar o Dr. Lund. Um deles está aqui, que é o Eugênio Homem. Tá? Ele era um botânico, é um botânico muito famoso na história da botânica, muito essencial, e ele descreveu a vegetação de Lagoa Santa. A vegetação de Lagoa Santa era a vegetação do Cerrado. O Cerrado foi descrito cientificamente pela primeira vez pelo Eugênio Homem. Existe um livro, né? Ali a capa moderna do livro, né? O livro se chama Lagoa Santa, tá? E é um livro muito interessante, e boa parte do que tem em Ipapoçu eu tirei do Eugênio Homem. O homem, ele descreve todas as plantas da lagoa, que ocorriam na lagoa, as plantas aquáticas. Vai lá na lagoa hoje para ver quantas dessas plantas existem ou estão ali. Praticamente nenhuma, tá? Dessas plantas aquáticas. E ele descreve várias. Eu descrevo todas elas numa linguagem menos científica, né? No meu livro. E mais. Além disso, no meio do livro, eu vou colocando alguns trechos de poemas bem conhecidos
da gente, né, da escola, ou poemas clássicos do Brasil, né? Tá aí, tem Manuel Bandeira, tem Fernando Pessoa, claro que tem Carlos Drummond, tem muitos que eu tenho que lembrar aqui. Um deles está aí, tá? Que a vida vai tecendo laços, e esses laços estão dentro da lagoa, e eu vou mostrando esses laços. O Eugênio Homem, ele procurou incessantemente pelas nascentes da Lagoa Santas, não achou, não sei porquê, ele fala no livro ali que não achou. E o livro também tem os mapas, tá? Então aí esse primeiro mapa, o mapa de Lagoa Santa, com alguns pontos de referência, né? Em relação ao Brasil, a Minas, a região e a própria Lagoa Santa aqui. E eu vou, enquanto eu estou caminhando, eu vou falando, agora eu cheguei no Banhado. Alguém conhece aqui o Banhado? Reconhece essa área? Geralmente ali é onde mora o jacaré, né? A maior parte das vezes que eu me encontrei com ele está ali no Banhado. Aí do outro lado tem o Yacht Club, a Várzea, lá em cima o Sangradouro, tá? E esses pontos aí, que tem esses nomes mais gerais, né? Eu vou falar, quando eu estou passando por ali, eles me remetem a algum lugar, a alguma lagoa do mundo. Tá? Quem veio visitar o Dr. Lund foi essa pessoa aí, é um britânico, o nome dele é Richard Burton. Ele foi uma espécie de espião britânico, uma espécie de 007 da época, e a missão dele era fazer relatórios para a coroa britânica sobre os negócios que os ingleses mantinham na região. E um dos grandes negócios era lá em Morro Velho. Então ele veio para Morro Velho ver lá o que estava acontecendo, quanto de ouro que eles estão tirando ali, fazer os relatórios. Só que ele era um cara, digamos, fora do comum. Tá? Ele falava mais de 20 línguas, a maioria dessas línguas lá da Índia, onde ele viveu por muitos anos. E ele era um tradutor, foi o primeiro ocidental a traduzir vários livros indianos, vários livros importantes da cultura indiana. Kama Sutra, que é um bem famoso, foi ele que traduziu pela primeira vez. E vários outros livros importantes da literatura indiana. E ele foi o primeiro ocidental a visitar e entrar em Meca, que é a cidade dos muçulmanos, a cidade sagrada dos muçulmanos. Até então, nenhum ocidental tinha entrado na cidade. E ele se converte ao islamismo e faz essa peregrinação a Meca. Então ele conta tudo isso em um livro que ele escreveu aí, Peregrinação a Meca. Então ele tem toda essa história. E ele foi um dos que encontrou as nascentes do Rio Nilo. O Rio Nilo, o gigante Rio Nilo, até então, 1840, 50, não era conhecido a nascente do Nilo. E ele foi o chefe da expedição que encontrou essas nascentes. Então ele tem uma experiência de exploração muito grande. E ele veio para o Brasil
como diplomata britânico, mas a vontade dele, que ele conta no livro, esse livro aqui, ó, Highlands of the Brasil, que foi traduzido para o português, é Viagem pelos Planaltos do Brasil. Ele conta ali que o objetivo dele era se encontrar com o Dr. Lund, e ele veio até Lagoa Santa, tá? E o Dr. Lund se negou a se encontrar com ele, tá? Sabe-se lá quais as razões do Dr. Lund. Eu acho que ele fez bem até. Mas o Burton fala, se eu fosse o Lund eu teria feito a mesma coisa, porque é muito chato encontrar com europeus fora da Europa, né? Então tem essa história aí que eu conto no livro. Ele se hospedou nessa fazenda Jaguara, tão famosa fazenda, se hospedou, foi recebido por uma pessoa, uma moça, que ele conta, que tem o nome lá do Santos Dumont no meio. Agora eu não sei, eu não sou historiador, tá? Mas eu conto essa história que é bem interessante. E ele vinha a pé da Jaguara até aqui a esquina, tá? Na casa do Dr. Lund. E vai descrevendo a paisagem, tal, o que ele vê, as lagoas que ele tem que atravessar. É super interessante. Ler com os olhos de hoje, né? Olha lá, ele traduziu Os Lusíadas para o inglês quando esteve no Brasil. Ele morou alguns anos no Brasil como diplomata. Então o cara não era um cara qualquer, né? Ele fala da construção da capela da Quinta do Sumidouro, fala da Lagoa do Sumidouro, o que ele viu lá. E aqui também é uma foto da Lagoa do Sumidouro na época seca. Vocês não estão vendo nenhuma água aí, né? Aqui é uma passagem do meu livro. As paisagens de cheia e seca são tão contrastantes que o mesmo local parece ser dois, diferentes. Na época chuvosa, vence o verde supremo da vegetação de floresta que cerca quase toda a lagoa. As nuvens espessas, brancas e cinzas cobrem os céus e o ar é quente e úmido. Na época seca, tudo fica cinza, marrom, acanalhado, ferrugem. O céu é tomado por um azul cobalto escuro, forte, viçoso e magnífico. O ar é ameno durante o dia e frio durante a noite. A umidade é baixíssima. Mas não pense que esse é um regime anual, como temos todo o ano, o verão e o inverno. O clima da região é muito mais complexo do que isso. E as águas aparecem e desaparecem independentemente das estações do ano. Muitas dessas lagoas são dotadas de tais sumidouros, dos tais sumidouros, aberturas nas rochas por onde escoa a água que abastece os rios subterrâneos ligados a outras lagoas e ao rio. E assim vai. É a minha descrição sobre o clima aqui da região. E o Eugênio Ogg tem a descrição dele, eu faço uma comparação também. Bom, caminhando, eu chego até a Várzea. Quem conhece a Lagoa, quem conhece Lagoa Santa, existe um bairro chamado de Várzea. O que é essa Várzea? Era uma planície que era inundada frequentemente, conforme a lagoa subia ou descia durante essas estações malucas de cheia e seca, que não são anuais, tá? Em todas as lagoas cársticas aqui da região. E as várzeas me lembram do que? Das várzeas da Amazônia. Bom,
pelo menos a mim, porque eu tive uma experiência nas várzeas amazônicas quando eu participei de um projeto lá e fiz uma viagem pelo rio, na verdade era principalmente Rio Madeira, mas no Solimões, no Negro, no Amazonas, a gente tem lagoas fluviais. O que é uma lagoa fluvial? É uma lagoa dentro de um rio. Pode uma coisa dessa? Sim. Aqui, ó, nos mapas. Dentro das ilhas, a gente tem essas lagoas fluviais que também sobem, a água sobe, desce conforme a estação do ano, e eu conto a história dessas várzeas e a importância dela para a vida aquática. Né? Essas várzeas são um grande produtor, né, dos alevinos da Amazônia. A Amazônia é a região do mundo com o maior número de espécies de peixe do planeta, mais do que qualquer outro lugar. Então eu conto essa história. Bom, continuando a caminhada, eu chego lá no banhado e o banhado me lembra dos banhados do Rio Grande do Sul, tá? Que são banhados especiais para as aves aquáticas do continente americano. Então, as aves moram lá no Alasca, lembram lá do Alasca? Lá em cima, elas se reproduzem lá, e quando chega o inverno no Alasca, elas voam para a América do Sul. E param aonde? Param na Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe, lá no Rio Grande do Sul, na pontinha do Rio Grande do Sul, entre o continente, entre o oceano e o continente, e depois tem a Lagoa dos Patos. É isso, né? Essa aqui que a gente teve todos esses problemas ultimamente. Essa é a Lagoa do Peixe. Então, milhares de espécies de aves, milhares de indivíduos, melhor, né? De várias espécies, passam o verão lá, o verão do Alasca, né? Aqui é inverno, mas o inverno daqui é muito mais legal que o inverno no Alasca. Então eu conto a história de várias dessas aves, como que elas fazem essas viagens, os mecanismos que elas usam para viajar. Imagina você viajar daqui até o Alasca voando, e elas fazem isso em poucos dias. Como é que elas fazem isso? Falo também de como que elas se alimentam, do que elas se alimentam lá no Rio Grande do Sul. Tem todas essas histórias. Tá? Quando eu estou lá na Lagoa Santa, num dia de sol, isso me remete às lagoas salgadas que estão espalhadas pelo mundo. O que são essas lagoas salgadas? As lagoas que a água não tem para onde ir. Então a lagoa seca ao longo do tempo, de muito tempo, e sobra o que ali? O sal. Essas lagoas são muito famosas nos Andes. Aí é uma paisagem dos Andes, da Bolívia, tá? Sal. São lagoas inteiras formadas por sal. Essas lagoas, então, esse sal é tão branco, que ele é possível de ser observado lá da Estação Espacial Internacional, que está girando aí a 400 quilômetros de altura, né? Com alguns astronautas ali. Eles dizem que conseguem identificar as lagoas salgadas dos Andes. E por falar em lagoa salgada, por falar em flamingo, eu vou viajar para uma lagoa salgada na África, que é esse lago Nakuru. Esse lago aqui, ó. Fica lá no meiozinho do Quênia, perto do Lago Vitória, e lá tem uma população de flamingos, uma das maiores populações de flamingos do mundo. E
essas lagoas salgadas têm pouca vida dentro da água delas. A água é muito alcalina, sal. Então o que elas comem ali? O que elas comem? Como que elas vivem ali? Eu conto essa história no livro, o que está acontecendo com esses flamingos. Vou falar sobre a vida no plâncton. O que é o plâncton? Que é a base que sustenta toda a nossa vida, né? São seres microscópicos que fazem fotossíntese e eles vivem dentro da água. Vou contar a história do plâncton. Vou contar também a história do zooplâncton. Vou até citar o Fernando Pessoa ali na persona de Alberto Caeiro, né? Que ele tinha essas personalidades. Tá? O plâncton é o nosso grande mistério. A gente vê uma lagoa, acha que é um buraco cheio de água. Não é. Tem toda uma cadeia ali que nós dependemos diretamente dela. Eu não falei do oxigênio, que é a coisa mais importante para nós. Da onde vem esse oxigênio? Não é das plantas que estão aqui fora. A maior parte do oxigênio vem das algas. Claro que eu vou me deparar com as capivaras na lagoa, em algum ponto, e vou me deparar com essa cena. Tem um gavião bicando a barriga da capivara, né? Aqui. Olha outra ali, outra aqui embaixo. O que esses gaviões estão fazendo? E por que a capivara fica deitada e abre a barriga para o gavião? O que está acontecendo aí? E as capivaras adoram. Tá? Então eu vou contar essa história, que é uma história da simbiose entre dois organismos. Então eu vou falar o que é simbiose, etc. Então o livro é bem, não é didático, tá? Ele é uma crônica, são várias crônicas, e eu vou colocando esses conceitos aí usando uma língua não científica, tá? O meu objetivo não é escrever para cientistas, é escrever para esse povo que estava aqui indo embora, né? Os adolescentes, os estudantes, os pré-estudantes e os não cientistas, aqueles que não tiveram acesso ou acham que é coisa de louco, que a ciência é coisa de louco, né? Então é para essas pessoas que eu estou escrevendo, tá? Então os cientistas que estão aqui, eu sei que tem vários, me desculpem, mas esse livro não é para vocês. Se quiserem ler, tudo bem, tá? Façam suas críticas também. Os biguás, eu vou contar a história dos biguás também, um biguá visto de perto, tá? Pena que a parede aqui é amarela, mas a foto está melhor do que isso. E eu vou contar a história do biguá. O biguá tem uma história fantástica na América do Sul, porque eles produzem muito guano, né? O cocô do biguá, a gente educadamente chama de guano. E existe uma colônia de biguás gigantesca nessas áreas aqui da América do Sul, tá? Chile, Peru e Bolívia, em que no século passado a colônia é tão grande, ainda é tão grande, que eles produzem tanto guano, que esse guano é usado comercialmente na indústria. Então, Chile e Bolívia entraram em guerra por causa desse guano aí no final do século retrasado, tá? E essa é uma história conhecida, que foi também patrocinada pela coroa inglesa, né, para variar. Mais uma guerra na América do Sul. A gente mal conhece essa história. Uma guerra provocada pelo cocô de uma ave. E que está aqui. Essa ave está aqui na nossa lagoa. E a gente não sabe nada disso.
Então são essas histórias que eu conto. Mais uma lagoa. Essa é a lagoa mais famosa da nossa cultura ocidental. Que lagoa é essa? O lago. E que eles não chamam de lago, nem de lagoa. Eles chamam de mar. Mar da Galileia, tá? Lá no meio da Terra Santa. No Mar da Galileia. Tem uma história muito interessante sobre o Mar da Galileia. E eu vou falar dos peixes que a gente tem aqui na nossa lagoa e vou falar que hoje em dia muitos dos peixes que existiam na época do Dr. Lund não existem mais. Tá? O que mais existe é esse peixe aí que se chama tilápia e que a gente come tilápia frequentemente. É um prato muito bom, né? Muito gostoso, difundido pelo Brasil cada vez mais. A tilápia é uma fonte de proteína cada vez mais importante na dieta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a tilápia, o que tem a ver a tilápia? A tilápia não é um peixe originário das Américas, muito menos de Lagoa Santa. A tilápia é um peixe que se origina na África e no Oriente Médio, no Nilo. E o que quer dizer tilápia? Vocês já pensaram nisso? O que significa a palavra tilápia? Sabe o que significa? Quando um biólogo no século retrasado descreveu pela primeira vez a tilápia, quando ele pescou, era um ictiólogo, né, um naturalista que pesquisa peixes. Ele foi lá no meio da África do Sul, e pescou esse peixe aí e mostrou para os habitantes locais, perguntando: como é o nome disso? Como é o nome disso? Que eu vou publicar a descrição desse bicho. Eu queria saber o nome disso. É tilápia. É tilápia. Então ele botou lá: o nome desse bicho é tilápia. Sabe o que quer dizer tilápia na língua dos locais? Peixe. Então, lá em Israel, tá? Nessa cidade Nazaré, muito famosa entre nós, existe uma trilha chamada Trilha de Jesus, que você vai lá como turista, faz ela sai de Nazaré e você vai andando lá pelo meio das montanhas, vendo os kibbutz, as ovelhas, as plantações de oliva, né, de azeitonas, oliveiras, várias cidades históricas mesmo, né, pré-egípcias. A civilização começa nessa região aí, né, do Levante, e chega até o Mar da Galileia. Esse é um passeio que você pode fazer lá em Israel. Esse é um famoso quadro do Rafael, né? Todos os grandes pintores tentaram retratar essa cena. É a cena em que Jesus pede para os apóstolos para eles pescarem, mas os apóstolos falam, um deles lá fala: não, mas nós ficamos a noite inteira pescando, não tem nada aqui, a gente quer ir embora. Ele falou: não, vamos continuar. Ali tem peixe. Joga a rede. Eles jogam a rede e os peixes aparecem, né? Todos nós conhecemos essa história. Que peixe que era esse? Tilápias. As tilápias são originárias lá do Rio Jordão, né, que é o rio que abastece esse Mar da Galileia. Tem mais de 4 espécies de tilápias que são
originárias dali, tá? Eu conto essa história no livro, claro, com mais detalhes, né? Daí vou também contar a história dos lagos da África, que são lagos bem importantes para a biologia. Esse é o Lago Vitória, e eles são importantes porque dentro desses lagos, são vários lagos, né? Vitória, Tanganica, Malawi, Turkana. Quem faz biologia já tem esses nomes na cabeça, né? São lagos muito famosos para nós, porque são os lagos onde tem centenas de espécies de uma única família, tá? Isso é uma coisa interessante para o biólogo, porque centenas de espécies, todos eles da mesma família, no mesmo lago. Qual que é a origem disso? Tá? Então, os biólogos gostam de saber a origem das espécies, né? Desde a época de Charles Darwin, a gente quer saber qual que é a origem dessas espécies, como que elas sobrevivem ali, competindo entre elas, como que um lago só pode formar tantas espécies. Isso é uma espécie de mistério, e os biólogos estudam isso daí há anos. Também vou para a Lagoa da Conceição. Eu morei lá por 1 ano e meio e tenho várias histórias sobre os camarões, tá? Os camarões, a vida dos camarões é uma vida muito estranha, pensando em relação à nossa vida, né? Eles fazem migrações das lagoas costeiras, que não são lagoas, são lagunas. A laguna, ela está ligada ao mar, tá? Pela água, né? Ela deságua no mar e ela é reabastecida pelo mar. E os camarões fazem essa migração estranha e ainda bem desconhecida de todos os biólogos. Para onde que os camarões vão? Eles vão para o alto mar e passam meses ali, talvez anos, e voltam para a laguna em algum momento da vida deles. Eu conto essa história. Conto a história da migração da águia pescadora. É uma águia que a gente vê aqui na Lagoa Santa, tá? Ela está ali tranquilamente de ver, que ninguém vê. Todo mundo, quem caminha por ali, ou caminha com um fone de ouvido, ou olhando para os pés, sei lá. Mas a águia está ali pescando. E ela, da onde ela veio? Lá da Flórida. Essas águias vêm lá da Flórida para passar uns meses aqui, pescando. Sabe como que chama o lago da Flórida? Que elas frequentam? É um nome bem esquisito, porque é um nome indígena dos povos que viveram na Flórida. Eu coloco isso no meu livro. Sabe o que significa esse nome? Lagoa Grande, Itabuçu. Então todas as lagoas estão ligadas entre elas. Vou falar também dos grandes lagos da América do Norte, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, da formação deles e do grande desastre ecológico que aconteceu na vida desses lagos e acontece até hoje, né? Que ninguém sabe, né? Todo mundo acha que a América do Norte é civilizada, mas esses lagos passaram por um grande desastre ecológico que perdura até hoje. Niágara, essa é a cachoeira de Niágara, e as trutas dos lagos, dos grandes lagos. O que tem a ver a cachoeira de Niágara, que fica lá nos grandes lagos, com o desaparecimento das trutas? Essa história eu vou contar no livro.
Então, concluindo, né? Aqui no centro da Lagoa Santa, em sentido horário, partindo lá do meio-dia, as algas, depois os micro animais que se alimentam das algas, as plantas aquáticas, os insetos que vivem nessas plantas e se alimentam delas, os peixes que comem os insetos e as plantas, as aves que também comem as plantas e os insetos, as aves que comem os peixes, as aves que comem os peixes e defecam dentro da lagoa, liberando toda essa energia de volta para a lagoa. E a tilápia que a gente come. Tudo isso está interligado, é isso que eu tento mostrar no livro, de uma forma não científica, sem fórmulas matemáticas, sem linguajar químico-biológico. É o que eu tentei, tá? Então a lagoa jamais será apenas uma cavidade cheia de água. A lagoa não é um buraco cheio de água, tá? Ao longo do tempo a lagoa enche, seca, se transforma sempre e nunca é a mesma. Durante as estações, durante os anos, durante os milênios, mas ainda é e sempre será Ipabuçu. É aí que eu termino. Infelizmente eu não tenho os livros para vender, porque eu fui pego de surpresa, me convidaram, eu não tinha os livros, mas quem quiser saber mais sobre o livro, eu escrevi outros 2 livros. Um outro livro é sobre os jardins de Lagoa Santa, na mesma toada, né? Porque eu moro numa casa que tem um jardim grande, aparece um monte de bicho lá. E um outro livro ainda é sobre a Serra do Cipó, onde eu trabalhei mais de 20 anos como fazendo pesquisa em biologia lá. Então, essa é a Lagoa Santa, no pôr do sol. Essa é a época mais bonita do ano, aqui em Lagoa Santa. Esse mês agora, né? Junho, julho, maio também, um mês espetacular. E eu convido todos vocês a caminharem pela lagoa, 7 quilômetros, faz bem para a saúde, além de tudo. Mais uma vez eu agradeço a todos pela presença aí. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Marcos Rodrigues pela palestra. E alguma questão que vocês querem colocar para o professor? Bom, então, senhoras e senhores, chegamos ao fim do primeiro dia do 7º simpósio